Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma correção comentada sobre a aula de artrópodes parte 2, envolvendo os grupos crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes, tá? Então, da página 83, eu pedi os exercícios 27, 28 e 29. E aí, no 27, ele fala o seguinte: caracterize uma aranha descrevendo seu padrão corporal em relação a ou ao, presença de antenas. Então, vamos lá. Vamos lembrar, né? As aranhas, elas são aracnídeos, então, portanto, elas não possuem antenas, né? As antenas, neste grupo, elas são ausentes, tá, pessoal? Letra B, número de pernas. Esses animais possuem 4 pares de pernas ou 8 pernas. Letra C, presença de outros apêndices. Então, além das patas articuladas, né, 4 pares ou 8 pares ou 8 pernas, estão presentes as quelíceras e os pedipalpos, tá? As quelíceras são estruturas aí utilizadas para inocular o veneno e os pedipalpos são utilizados para manipular a presa. E a segmentação do corpo. Então, o corpo dos aracnídeos ele é dividido, das aranhas, no caso, dividido em cefalotórax e abdômen. Lembrando que o cefalotórax é a junção da cabeça com o tórax, formando um único segmento, tá? Chamado de cefalotórax. Exercício 28. Leia o texto. Os escorpiões são insetos terrestres muito antigos que habitam principalmente regiões subtropicais e tropicais da Terra. Possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça insere-se um ferrão inoculador de veneno. Possuem hábito noturno e se alimentam de insetos. A maioria das espécies é peçonhenta e no Brasil escorpiões do gênero Tius são os maiores responsáveis por acidentes com seres humanos e animais domésticos. Localize 4 erros no texto e reescreva de modo a torná-lo correto. Então, o primeiro erro no texto, tá? Os escorpiões, eles não são insetos. Eles são do mesmo filo dos insetos, os aracnídeos, tá? Erro 2. O corpo dos escorpiões está dividido em cefalotórax, abdômen e pós-abdômen. Erro 3. O ferrão inoculador de veneno se localiza no pós-abdômen. E erro 4. A maioria das espécies não é peçonhenta. Então, como ficaria o texto reescrito? Os escorpiões são aracnídeos terrestres muito antigos que ocorrem principalmente em regiões subtropicais e tropicais da Terra. Possuem o corpo dividido em cefalotórax, abdômen e pós-abdômen. No pós-abdômen insere-se um ferrão inoculador de veneno. Possuem hábito noturno e se alimentam de insetos. A maioria das espécies não é peçonhenta. E no Brasil, escorpiões do gênero Titius são os maiores responsáveis por acidentes com seres humanos e animais domésticos. Então, ficaria assim o exercício 28. Exercício 29. Em uma publicidade de dedetização foi usada a seguinte frase: matamos todos os tipos de insetos, baratas, pernilongos, ácaros, escorpiões, aranhas e besouros. Nessa publicidade, a classificação dos artrópodes foi feita de forma completamente correta? Justifique sua resposta. Então, pessoal, o que acontece aqui nesse exercício? Ele pergunta se nessa publicidade a classificação dos artrópodes foi feita de forma completamente correta. Então, não foi feita de forma completamente correta. Ácaros, escorpiões e aranhas não são insetos, e sim aracnídeos. Eles são do mesmo filo dos insetos, os artrópodes, ok? Então, dessa página a gente finaliza. Depois, eu pedi o exercício 31 da página 88. Então, vou colocar na página 88 e a gente vai corrigir, então, o exercício de número 31. Então, ele fala o seguinte: os crustáceos formam um grupo muito diversificado, que inclui camarões, siris, caranguejos, lagostas, tatuzinhos de jardins e cracas, por exemplo.
Apesar das diferenças na forma e no modo de vida, eles são reunidos no mesmo grupo. Cite 4 características comuns à maioria dos crustáceos que justificam sua inclusão no mesmo grupo. Então, são características comuns à maioria dos crustáceos: presença de cefalotórax e 2 pares de antenas, um par mais curto e um par mais longo. Grande número de apêndices, presença de apêndices, presença de respiração branquial e número variado de patas, esse grande número de apêndices, tá, pessoal? Então, eu tenho patas torácicas e patas abdominais. Então, aqui, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 2 pares de antenas, um curto e longo, grande número de patas variadas, tá? E respiração branquial, ok, pessoal? Depois, eu pedi página 90, exercício 35. Então, vamos lá. Página 90, exercício 35. Aqui ele está pedindo para vocês comparar uma lacraia com um piolho de cobra em relação à morfologia externa e à alimentação. Então, vamos lá. Uma lacraia, pessoal. A lacraia, ela é um quilópode, tá, pessoal? Então, a lacraia, ela tem um par de patas por anel, o corpo dividido em cabeça e tronco longo. A lacraia, ela possui hábitos noturnos, ela é carnívora, de movimentos rápidos, tá? E o que mais que a gente pode falar da lacraia? Que o movimento é rápido, o corpo, já falamos do corpo, possui um par de antenas longos, tá, pessoal? O piolho de cobra, ele é um diplópode, possui um par de antenas curtos, possui o corpo dividido em cabeça, um pequeno tórax e o abdômen. Os piolhos de cobra, eles têm hábitos diurnos, movimentos lentos e eles são herbívoros, tá? A lacraia tem também uma quelícera, a forcípula que é a estrutura inoculadora de veneno, ok? Depois, pessoal, eu pedi para vocês na página 92, tá? Na página 92, eu pedi o exercício 9 e o exercício 10. Então, exercício 9, ele fala o seguinte: relacione a composição do exoesqueleto dos artrópodes a seu sucesso de ocupação em ambientes aquáticos. Então, pessoal, os artrópodes, eles possuem um esqueleto externo ou exoesqueleto de quitina e é rígido e impermeável, formando uma substância chamada de quitina. Então, é formado por essa substância que a gente chama de quitina. Esse esqueleto, ele surgiu como uma importante adaptação à vida fora da água, pois evita a desidratação do animal. Então, ele protege o animal e ele evita a desidratação desse animal. Então, esta é a adaptação, né, a ambientes não aquáticos, tá? E aí, depois, nós temos, pessoal, no exercício 10, ele fala o seguinte: os artrópodes constituem um grupo mais diversificado entre os animais. Entre os artrópodes estão insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Complete a seguinte tabela comparativa desses grupos. Então, ele está pedindo aqui exemplos. Então, nessa primeira linha, vocês vão colocar exemplos de insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, tá? Então, aqui lacraia, aqui no diplópode, piolho de cobra, crustáceo, siri, caranguejo, camarão, lagosta. Aracnídeos, vocês podem pôr aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. E insetos, pessoal, tem uma variedade muito grande. Vocês podem pôr traça, borboleta, libélula, joaninha, barata, mosca, cupim. Então, tudo aqui são exemplos de insetos. Habitat.
Então, para insetos terrestres, aracnídeos terrestres, crustáceos, eles água doce ou salgada, quilópodes terrestres e diplópodes terrestres. Divisão do corpo: insetos, cabeça, tórax, abdômen. Aracnídeo, cabeça e abdômen. Cefalotórax e abdômen, perdão. Crustáceos, cefalotórax e abdômen. Diplópode. Vocês podem pôr cabeça, pequeno tórax e o abdômen. E no quilópode, cabeça e tronco longo. Número de patas, pessoal. Aqui, insetos, 3 pares. Aracnídeos, 4 pares. Crustáceos, número variado. Diplópodes, 2 pares por segmento ou por anel. E quilópode, 1 par por segmento ou anel. Antenas, insetos, 1 par. Aracnídeos, ausentes. Crustáceos, 2 pares. Quilópodes, 1 par longo. E diplópodes, 1 par curto. Ok? E aí, para finalizar, a gente tem os testes. Então, ficou aí para a gente corrigir os testes de número 10 e 11, tá, pessoal? Página 95. Então, vamos lá para a página 95. Aí ele fala assim, ó. É característica típica de aracnídeos. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Os escorpiões possuírem um pós-abdômen que termina em ferrão. Exercício 11. Uma empresa detetizadora expôs o seguinte anúncio. Estamos preparados para livrar sua casa de todos os tipos de insetos. Ratos, baratas, traças, aranhas, carrapatos, ácaros, formigas e escorpiões. Analisando se é propaganda, a empresa pode se afirmar. O anúncio contém informações incorretas, porque além de insetos estão citados quelicerados e vertebrados. Então, esta alternativa é correta, viu, pessoal? Nós temos aí a presença de ratos, tá? De vertebrados. Depois, 2. Carrapatos, ácaros e escorpiões não são insetos, e sim quelicerados presentes ao grupo aracnídea. Sim, pessoal, tá correto, tá? Carrapatos, ácaros e escorpiões são aracnídeos. E 3. Os insetos citados no anúncio são as baratas, as traças e as formigas. Correta também. Então, alternativa A para o teste de número 11. Então, aqui a gente finaliza a nossa correção comentada dos exercícios de artrópodes e a gente finaliza, então, a parte de invertebrados. Na nossa próxima aula, iniciaremos os vertebrados. Um grande abraço. Tchau!